Falemos um pouco mais a respeito do Estado e a sua evolução. Como é que o Estado vai evoluir? Nós temos algumas pistas aqui a respeito dessas questões. Vejam só, nós estamos na modernidade, né? Ou era contemporânea, né? Tanto faz. Ver com modernidade como contemporaneidade, né? Como nossos tempos. Bom, a antiguidade era caracterizada por coisas, né? Cada era caracterizada por um determinado tipo de cultura universal, né? Um modo de fazer as coisas, uma visão substancial do ser humano encarar a realidade. Na antiguidade, o que valia era a arte da guerra, né? A congregação dos povos. Isso era a verdade. Né? O cara que esmagava o inimigo, o crânio, ia lá na batalha, cortava a cabeça, né? Ou fazia rituais barbáricos, só que de uma maneira mais, entre aspas, civilizada. Esse sujeito era o cara virtuoso, né? A virtude era medida por isso. Né? Por exemplo, os romanos faziam barbaridade como os povos bárbaros, só que o tipo de barbaridade dos romanos era diferente. E eles classificavam o que era bárbaro de uma maneira que não se identificasse com o que eles faziam, para eles serem sempre, né, os mais elevados, e vice-versa. Né? Todas essas questões são relativas, mas assim, bárbaros, né, povos da antiguidade civilizados, né, mesmo os gregos, né, a arte da guerra dominava, ou a arte da guerra intelectual, né, na Grécia. Né, o intelectualismo, né, a arrogância intelectual predominava mais, a despeito, né, dos grandes pensadores que geralmente eram mal interpretados ou até condenados à morte, né, como Sócrates. Mas na antiguidade prevalecia a arte da guerra. Na Idade Média continuava predominando essa arte de guerra, poder e tudo mais. Só que você começou a ter uma consciência muito arcaica do bem e do mal, que o cristianismo trouxe. Né? Você pode dizer que Cristo inaugurou esse início desse despertar do espírito, que está começando a ser percebido hoje. Mas já na Idade Média, né, você teve o início do cristianismo, você pode ver como o início de uma consciência do bem e do mal, que é uma realidade. Essa batalha entre o bem e o mal não é uma coisa que deve ser desconsiderada, que nem muito intelectualista, né? Secularista, né? De corrente secular, humanísticos, procuram tirar da jogada. Essa batalha existe, não se enganem. A questão é que a gente tem que interpretá-la da maneira profunda, correta, espiritual. Senão, muitas coisas passarão despercebidas. Então, essa é uma questão importante. A consciência arcaica do bem e do mal já começou na Idade Média. Então, isso foi um progresso em relação ao politeísmo, né, da antiguidade. E a modernidade, né, desde a Revolução Científica e depois com a Revolução Industrial, o advento dos liberalismo, tudo mais, trouxe vários progressos do ponto de vista material. Ciência, razão e bem-estar são produtos dessa era. Nós somos filhos da modernidade. E por muito tempo se acreditou que a receita é essa. Ciência materialista, reducionismo, mecanicismo, gerar bem-estar cada vez maior para as pessoas e acabou. O método da razão. Isso vai resolver tudo. Mas já tem pessoas, né, percebendo por aí que não é bem por aí. Essa questão espiritual que foi tratada de forma muito rudimentar na Idade Média, ela está sendo resgatada por várias pessoas sob um prisma mais amplo, mais profundo, levando em consideração o que a gente construiu nos últimos 3 séculos, com a ciência, com a indústria, com todas essas experiências. Então, o que a gente está vendo no momento atual
é justamente um despertar do espírito, uma retomada dessa consciência do bem e do mal, só que com uma visão científica, mas visando a intuição. E já vem vários expoentes no último século, né? A passagem do século XIX para o XX trouxe várias pessoas formidáveis que já apontam para essa questão. O momento atual pelo qual a humanidade está passando é um momento onde a palavra, né, de ordem é monismo. E eu já falei que monismo não é nenhuma moda, nenhuma religião, nenhuma ideologia, nada do tipo, apesar de ter o ismo lá, né? O momento atual demanda um ser humano radicalmente diferente, de natureza substancialmente distinta. Envolve uma metamorfose profunda. E é isso que vai gerar essa nova civilização, que vai representar uma ruptura profunda com todas essas outras formas aqui passadas, com todas essas eras. Então, nesse sentido, vai ser a primeira revolução substancial pela qual a humanidade irá passar nesse planeta. Bom, daí a gente pode falar em uma biossociologia, uma sociologia biológica, e lembrando que o conceito de biologia aqui não está profundamente jungida ao espírito, ao ser, à vida com V maiúsculo. E o que a gente fala com isso tudo é o seguinte: as células humanas, elas servem ao organismo, e o organismo sustenta essas células. Integralmente, o Estado se doa completamente para as suas células dos quais ele é constituído. E os seres humanos servem de forma obediente, consciente, por livre convicção, esse organismo. Não se trata de uma obediência cega, como a gente teve no passado e como a gente tem ainda hoje, né? Porque hoje em dia o Estado capitalista é o maior autoritarismo estatal que existe na história da humanidade. É o mais brutal de todos. Só que esse autoritarismo é exercido de uma forma tão psicológica, tão astuta, tão complexa, tão emaranhada, que as pessoas não reconhecem como uma violência contra o indivíduo. Mas o mundo no qual a gente vive hoje não lhe dá a liberdade do seu espírito manifestar suas maravilhas para que esse mundo se transforme no reino de Deus. Você tem liberdade para ter uma vida com conforto material, e ainda algumas pessoas apenas, né? Agora, a liberdade verdadeira e plena, você não tem. Porque a gente vive sobre o regime ditatorial do Estado capitalista. Então, o Estado que a sua voz apresenta não é esse Estado. Vai ser um Estado, se a gente puder usar palavras, né, um Estado do tipo monístico, né, que nem vai se classificar como tal. Vai ser um Estado substancialmente diferente de tudo que a gente vê hoje. A gente nem é capaz ainda de imaginar como ele vai ser estruturado, como vai se dar a dinâmica, o funcionamento, como serão as relações, de tão avançado que está. Mas sua voz já vem nos adiantar e falar que ele irá nascer. E ele já está em germe aqui em nossa civilização. Nós precisamos saber ter o olho espiritual suficientemente desperto para a gente começar a enxergar esses germes, para que a gente possa desenvolvê-lo. Tudo bem. Mais coisas aí, mais coisas. Esse Estado deve ser um órgão coletivo que sustenta o ser em sua jornada rumo à unidade. O Estado atual faz isso de forma muito pobre, né, de forma totalmente inconsciente. Então, o ser mais deve se governar por si mesmo do que esperar alguma coisa do Estado atualmente. Mas o Estado futuro vai amparar esse ser. Está para nascer, é algo ainda distante.
É um Estado de todos, por todos e para todos. Atualmente não existe nesse planeta um Estado que faça isso. Seja um Estado realmente que seja de todos, onde todo mundo se sinta incluído, que funcione, movido por todos, todos contribuam para o seu correto funcionamento e não é intencionado para todos. O Estado atual, inclusive, se vocês verem, funciona simplesmente para satisfazer os poucos egos, todos egos, mas uns egos que estão lá no topo muito mais, e no fundo ele degrada todos os tipos de seres que estão nessa pirâmide. Então, o Estado atual é um Estado baseado no ego. O Estado capitalista é assim, os outros Estados que surgiram como bolhas nesse capitalismo eram assim, Estado fascista, Estado socialista, eram assim. A organização feudal era assim, nem se havia conceito de Estado. E os governos, as civilizações antigas também eram assim. Então, o Estado moderno não é esse Estado que a grande síntese está antevendo já para o futuro. Não é o Estado do Thomas Hobbes, caso haja algum humanista aqui vendo esse vídeo. É um Estado que é apoiado no Evangelho de Cristo, podemos dizer assim, nas leis de Deus. Não é uma teocracia, viu? Não confunda, não é uma teocracia. É um Estado que está apoiado nas leis naturais e tem plena ciência das leis superiores. Quanto tempo vai passar para que as pessoas compreendam o que está contido nesse tratado fantástico? Muito tempo. E é por isso que no próximo vídeo a gente vai completar isso falando desse Estado futuro e suas funções. Quais serão as funções desse Estado? A gente se vê lá. Saudações fraternas.